Olá, essa análise foi feita por mim, Kailane, Giovana, Maiara, Mauro e Rita. Nós vamos falar sobre Capitães da Areia, obra publicada em 1937, escrita por Jorge Amado. Jorge Amado foi um escritor brasileiro pertencente à segunda geração modernista. É, sem dúvidas, o autor mais popular do modernismo brasileiro. Ele escreveu mais de 30 romances. Nascido no estado da Bahia, que serve também de cenário para suas obras, o autor buscou mostrar em seus romances os problemas sociais que via na sociedade, o que o levava a analisar, sobretudo, as camadas sociais mais fragilizadas e marginalizadas. O livro Capitães de Areia fala sobre os meninos conhecidos como capitães, um grupo que reúne cerca de 40 menores entre 9 e 16 anos que vivem num trapiche abandonado no cais do Porto. Alguns desses meninos são descritos com mais foco na obra, como Pedro Bala, que seria o líder do grupo. O que se mantém em toda a narrativa é o caráter de Pedro e o seu espírito nato de liderança. Justo e sábio, mesmo sendo ainda uma criança, Bala consegue manter o grupo dos Capitães da Areia unido e organizado. João Grande é o braço direito de Pedro Bala. Ele é uma espécie de protetor e guarda-costas do grupo. A representação da cultura sertaneja é feita por Volta Seca, admirador declarado do cangaceiro Lampião. Tem atitudes que fazem os próprios capitães sentirem medo. A instância religiosa da narrativa é feita por Pirulito. Antes, ele era um dos mais cruéis do grupo. No entanto, foi um dos mais influenciados pela visita de José Pedro, um humilde padre. Gato é a figura do golpista, é dotado de malandragem, tem a sexualidade aflorada, se envolvendo, ao longo da obra, com uma prostituta mais velha que ele, Dalva. Boa Vida é um menino malandro, adora violão, capoeira e as ruas de Salvador. A malandragem anda junto com o seu bom coração. Sem Pernas é o personagem mais complexo na obra. Seus conflitos internos são demasiadamente mais profundos que os dos demais. E por fim Dora, que é a única menina do grupo. Ela entra para o bando, a princípio, a contragosto por parte dos garotos. Com o passar do tempo, ganha o carinho e admiração de todos, já que passa a exercer papel de cuidadora, uma analogia direta à figura de mãe. Dora e Pedro Bala iniciam um romance. O cenário do romance é uma Bahia dividida entre pobres da cidade baixa e ricos da cidade alta. O contraste social está presente em todo o livro, porém um dos mais marcantes é a epidemia de varíola que varreu a cidade. No romance de Jorge Amado, as instituições públicas destinadas aos pobres são descritas com horror. O reformatório destinado às crianças abandonadas ou aos pequenos delinquentes é um ambiente insalubre, onde se passa fome e se sofre com diversas torturas. O orfanato é descrito como um lugar onde a felicidade não existe, e a polícia como um órgão dedicado à repressão e à tortura dos pobres. A narrativa se desenrola no trapiche, uma espécie de armazém à beira do cais, no Terreiro de Jesus, na época era o lugar de destaque comercial de Salvador, onde os meninos circulavam na esperança de conseguirem dinheiro e comida devido ao trânsito de pessoas que trabalhavam lá e passavam por lá. E no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador, local visado pelo grupo porque lá habitavam pessoas da alta sociedade baiana. Por se tratar de um texto em prosa, o grande clássico Capitães da Areia não possui um eu lírico ou eu poético. Chamamos de narrador a entidade que conta uma história. A obra Capitães da Areia é narrada na terceira pessoa, sendo o autor Jorge Amado o narrador apenas espectador onisciente e neutro, uma vez que ele explica detalhadamente a personalidade e as características dos garotos. A obra apresenta tempo cronológico demarcado pelos dias, meses, anos e horas. Há também o tempo psicológico, correspondente às lembranças e recordações constantes na narrativa. No romance Capitães da Areia, Jorge Amado faz uso da linguagem denotativa. As variações linguísticas aparecem nas falas dos personagens, entre elas a variação geográfica. No caso, a fala dos meninos é tipicamente baiana. A variação sociocultural, onde a maioria dos capitães eram analfabetos, a gíria também é muito utilizada na obra.